Muitas vezes a gente vê que a gente passou por um processo tão grande, a gente para e analisa. E a gente pensa assim, pô, porque isso aqui foi tudo um processo que eu passei grande. Esse e aqui sim, eu posso falar pra você. Aqui eu conheci os seres humanos. Porque malandragem não é só de ser humano bem. Tem de ser humano ruim. A malandragem acontece tudo assim, ó. E a gente conhece o ser humano quando a gente passa pelo ser humano, certo? Eu falo porque eu passo pelo ser humano e eu admiro às vezes as coisas que vem na mente pra me escrever. Porque, ó, eu passei pela moça, ela postou uma foto. Aí, onde que eu falei, muito bonita. Mas ali não tinha só eu. Ali tinha um monte de gente nesse princípio. Aí eu falei pra ela, no que veio no meu coração, sabe? A gente sempre comenta nas fotos. Nós homens sabe que é por aqui e muitas vezes dá o caminho. Por que dá o caminho? Porque muitas vezes uma foto você comentando, às vezes Deus te une com a pessoa. Deus mostra para a pessoa que o teu coração é um coração diferente. Não é pela boniteza, pelo coisa, porque eu não sou bonito. Mas às vezes pela simplicidade de ver a realidade do mundo. Muitas vezes, eu falei que ó, muitas vezes nós dá um caminho, mas eu tenho comigo. Eu falei já a real, mas eu tenho comigo. Não quero ser o vitorioso de chegar ao primeiro lugar, porque eu chegar ao primeiro lugar, porque eu sei que ali eu ia tomar às vezes a glória de algum ser humano que tá ali para querer conquistar. Sabe? Tem muitos homem bom e tem muitos moleque, homem moleque. Então eu falei bem claro, eu sei que tem. Aí eu já botei real. Eu não quero ser o primeiro em chegar em primeiro lugar. Eu não queria tomar glória de ninguém. Pois eu sei que aqui, junto comigo, nos comentários, tem gente boa e às vezes também tem melhor que eu. Pra você ver que eu não diminuo as pessoas que tá ali. Por que eu diminuo as pessoas que tá ali se eu quero tomar o primeiro lugar? Porque eu não, quando a gente busca um relacionamento, a gente não precisa ser o primeiro. A gente tem que conquistar o ser humano na simplicidade, porque a gente vai viver com o ser humano. E às vezes a gente comenta, o ser humano acha que a gente está ali para apenas um comentário. Não, o ser humano às vezes está ali para buscando um de amor. Aí eu falei aqui, ó, pois eu sei que junto comigo, nos comentários, tem muita gente boa. Então, eu torno a falar, tem muita gente boa. Eu não sou melhor. Mas eu tenho comigo que Deus, aí onde que muitos falam assim, está usando Deus num comentário para ganhar em primeiro lugar, conquistar o coração da minha. Sabe o que tem comigo? Não preciso eu fazer isso para conquistar. Não. Porque eu tenho comigo assim, eu fui casado já há 19 anos. E às vezes tem gente que tá indo comentar que nem foi casado. O ser humano não passou pelo processo que eu passei de viver 19 anos junto. Então por que eu quero tomar uma posição do ser humano? Não quero tomar posição do ser humano.
Aí uma fala que muito pensa que a gente usa Deus para ganhar o primeiro lugar, mas não. Muita gente usa para ensinar o ser humano a aprender que a gente tá mexendo com o Filho de Deus. É que eu falei bem real, mas de Deus. Ele sabe do que a filha precisa. Que eu falei, que eu sabia do que a menina precisava. Não é de um cara que quer ganhar glória. Hã? Por ter chegado ao primeiro lugar, ao seu coração. Que muitas vezes o primeiro lugar é o coração, certo, gente? Aí eu falei, mas muitas vezes nós passamos pelo propósito para ver o foco que nós temos em Deus. Tornei falar em Deus. Então muitos acham, está falando em Deus para ganhar glória da menina. Não, cara. Tem comigo um negócio tão simples. Eu tenho um negócio tão simples que a gente passa pela vida e vê que o mundo às vezes escurece. Às vezes escurece. A gente vê que a gente não é mais aquela criancinha. A gente vê que muitos lugares escurecem. Então eu falo, eu vi que aqui o mundo é surpreendente. Porque quando a gente fica em coma, a gente vê o processo. A gente vê tudo o que é pra gente ver. A gente pode ter um foco em não falar, deixar a pessoa passar pelo propósito da vida dela, para a pessoa não ficar tangada no que aconteceu comigo, e sim de saber o que tem na vida dela. Então, muitas vezes a gente acha que o mundo pode se escurecer. Não. O mundo não se escurece. O propósito de todos é um caminho bonito, florido. Basta você acreditar. Eu falo por mim. 35 dias em coma, pelo um erro policial. E mesmo assim tô vivo. Tô vivo. Ué. Então por que não recomeçar a vida? Por que não ver pra frente que o mundo não fechou pra mim? Tem um propósito maior na frente. Basta eu levantar a cabeça e olhar e ver que o caminho tá ali pra mim começar. Todo recomeço é difícil. Todo recomeço é difícil. Que nem essa fotinha aqui, ó. Um ser humano na recuperação do AVC ter que ir numa rua pra conhecer um ser humano. Fala pra mim. Pra quê? Hã? Pra que um ser humano sai de uma casa, vamos falar assim, de uma cama quentinha, pra ir na rua pra conhecer outro ser humano? Pra quê? Fala pra mim. Se o ser humano já viveu 19 anos casado e viu que tudo ali pra trás fechou pra ele, então ele tem que recomeçar. Ele não tem que ficar desanimado. Ele tem que recomeçar. Todo recomeço não é fácil, cara. Não é fácil, mas a gente tem que entender o seguinte: o propósito da gente é maior. A gente tem que saber que na frente de nós é só Deus, cara. É só Deus. E eu falo porque, tipo assim, por que eu falo que é só Deus pra ter um propósito na sua vida? Porque, tipo assim, não adianta eu querer ser melhor que ninguém. Porque o caminho de todos é o F. O F, para quem não conhece, é o fim. É o fim da vida. É que ali onde você vai ver que teve um monte de amigos, mas num simples velório apareceu só os verdadeiros. E muitas vezes o que você achava que era verdadeiro, ele vai passar pelo cemitério e vai falar assim, ó,
esse cara aqui era bom, hein? Mas só lembrou de você quando passou pelo cemitério. Hã? Então eu falo pra vocês, olha pra frente e caminha. Muitas vezes, o que ficou pra trás fica só apenas recordação. Nada pra trás você conseguiria jogar na frente pra você refazer. A não ser um casamento melhor, uma vida digna melhor. Basta você focar que eu tenho comigo o Deus nosso. Ele cuida de nós todo dia. Ele está presente na nossa vida. Ele nos ensina que o mundo pode ser escuro, mas que ele tem um propósito. Então, ó, domingo, viu o dia, viu o sol, viu o vento. Tô sentindo o meu coração bater. Então, agora, domingo, um bom dia pra vocês e vamos tocar a vida. Foi.